Boa noite para todas, todos, todes, né? Eu sou o Denis. Iremos iniciar mais uma aula do nosso encontro. Com licença, professor Denis. Palhaço Baobá! Seja bem-vindo, palmas! Silêncio, muito obrigado. Professor, por acaso o senhor já fez a chamada? Não! Esqueci. Desculpa. Com licença, classe. Classe, boa noite. A chamada funciona da seguinte maneira. Se os senhores ou senhoras reconhecerem algum dos nomes aqui citados, vocês dizem presente, ok? Certo? Certo. Chamada. Monumento às Bandeiras. Presente. Presente. Rodovia dos Bandeirantes. Presente. Borba Gato. Presente. Rodovia Anhanguera. Presente. Estação Fradique Coutinho. Presente. TV Bandeirantes. Presente. Tá todo mundo aqui. Racismo. 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 Racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertencem. Classe. Percebem como o racismo é uma construção social? Ou seja, o resultado de um processo no qual as pessoas em sociedade criaram e compartilharam valores, normas e significados racistas. Percebem? Classe, eu perguntei se vocês percebem ou não, classe. Denis, eu acho que hoje vai ser difícil. Vai ser especial. Acho que é falta de café. Percebem ou não, classe? Sim. Eu não senti firmeza. Eu não senti firmeza. Vou explicar melhor. Enquanto construção social, o racismo foi criado em determinado tempo e espaço. E o professor Denis poderá colaborar um pouco mais sobre esse assunto. E para sua perpetuação e para sua continuidade, ele só precisa de duas coisas. Simples assim. Disseminação e atualização. E assim, ele se mantém num ciclo sem fim, de diferentes formas, truques. Desculpa, gente, não é fácil lidar com racismo às vezes, né? De diferentes formas, truques, mas sempre racismo. Mas como acabar com o racismo, meus caros? Como? E a branquitude? Onde fica no meio de tudo isso? E o genocídio da população negra? E se fosse um colega dos filhos e filhas de vocês que estivesse em perigo? Ou um amigo? Ou pior, os próprios filhos de vocês? Que horas são? Meu Deus. O tempo voa quando ela é boa, não é mesmo? Que horas são, por gentileza? 7h20. 7h20. Meu tempo já acabou, infelizmente, senhoras e senhores. Mas fica aqui uma dica para um próximo encontro. Ou acabamos com o racismo, ou ele acabará com a gente. Até a próxima aula, pessoal. Professor Denis, por favor. Obrigado. O senhor pode começar?
Nossa, muito obrigado. Esse é o Pedro, é artista, ator, né, também é professor. Ele veio aqui apresentar um pouco da sua arte. Quer falar um pouquinho? Eu prefiro me descaracterizar do personagem para voltar aqui. Sim, então, tchau, né? Obrigada. Olha, Sou Balbá se Balbá. despede e nos vemos daqui a pouco. Tchau. Vamos lá. Então, o racismo é isso que o palhaço Balbá disse, né? Ele vai atualizando, ele vai se disseminando e às vezes, muitas vezes, na surdina, o que a gente acabou de ver. Então, o nosso minicurso, ele é sobre o racismo estrutural por causa que a gente precisa perceber que a nossa sociedade ela é racializada, ponto. E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente consegue entender algumas violências, entender algumas especificidades da nossa sociedade. Tudo bem? Pode passar, por favor. Eu sempre gosto da assimilação e recuperação, né? Então, o que até agora nós vimos? Pode ir para frente? Né? Raça existe? Que isso fique bem marcado. Biologicamente, o conceito raça não existe. Porém, né, socialmente, ele faz parte dessa organização social. Passe 2 para frente, por favor. Mais um. Tá, né? Igual foi falado aqui pelo palhaço Balbá e por mim também, o racismo ele vai se estruturar através das ações e das ideias, né? As práticas e as teorias. Pode ir. Aquele ideal de homem universal, que já falamos sobre, ele vai se fundamentar numa teoria de supremacia entre as raças, o colonialismo, que iremos voltar a falar sobre ele. Vimos que é um projeto político, então volta a dizer, o racismo não é fruto de uma sociedade que deu errada, muito pelo contrário, o racismo é fruto de uma sociedade que politicamente se alicerça nessa ferramenta para se organizar, ponto, né? E aí vai criar um incluído e excluído. Falamos no encontro passado sobre branquitude, né? A raça é um dispositivo de poder, a gente precisa racializar as nossas relações e falamos também sobre o lugar de fala, né? Todo mundo tem lugar de fala. O contrato racial, que é esse contrato que é um livro do Charles Mills, que vai atualizar o livro do Rousseau, né, o contrato racial, ele vai colocar a questão da raça. Pode ir? O pacto narcísico da branquitude, o que a Cida Bento falou pra gente, que não é, né, que todos os brancos se reúnem numa mesa às 5 horas da manhã. Não, nada disso, né? Mas há uma lógica na contratação, há uma lógica na exclusão, há uma lógica, né, na acumulação de riqueza também. E, pode ir, nossa. E aí agora, não, pode ir, nossa. Eu fico mexendo no celular, aí vai desconfigurando. Vai para frente, por favor. Tudo bem. Então é isso. A nossa aula de hoje, eu fiquei muito em dúvida se eu ia dar essa aula ou não, né? Mas eu acho melhor eu falar sobre isso, né? Pensar no racismo, na raça e no racismo, como um sistema político de violências e racionalidades. Volto a dizer, um sistema político de violências e racionalidades. Pode ir, por favor? É o que eu sempre mostro, né? Vamos lá. As nossas referências teóricas dessa aula vai ser o Horkheimer, né, com esse livro, o Eclipse da Razão. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro da Gambem de 2002, Homo Sacer, Poder Soberano, em defesa da sociedade, mas não só o Defesa da Sociedade, mas outros 2 livros do Foucault, Vigiar e Punir e Microfísica.
O MEMB, né, Políticas da Inimizade, não só esse, mas também o Necropolítico. Desculpa. Falaremos um pouquinho sobre esse poder simbólico do Bourdieu. Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt, também iremos esbarrar nesse livro. Aparelhos Ideológicos de Estado, Althusser, né, Althusser. Iremos passar, mas só fazer uma menção a ele. E Questão de Raça, né, esse livro ele é fundamental para entender a nossa sociedade pós-moderna e nossa sociedade colonial. Acho que tem mais um. Esse livro não tem no Brasil, né? É da Sayaq Valência. Ela vai caracterizar o nosso sistema capitalista como um sistema de um capitalismo gore, né? Capitalismo sangrento, capitalismo que vai deixando marcas de sangue por onde passa. E o livro do Lewis Smith, falei dele essa semana, Guerra Civil, né? Esse Guerra, eu estava lendo ele porque vieram me falar, o que está acontecendo lá na Palestina é uma guerra civil. Não, longe de ser uma guerra civil, né? Eu tive que explicar, né, para a pessoa o que era uma guerra civil. E isso pode ir para frente, a gente não tem tempo para pensar nessas coisas. Então, iniciando o nosso encontro, eu quero iniciar com esse filósofo aqui, o Horkheimer, né? O Horkheimer, ele é da escola de Frankfurt, né? É um livro que eu li há uns 14 anos atrás, e é um livro que, quando eu li, achei interessantíssimo, e me fez entender muita coisa. Então, esse Eclipse da Razão, vou ficar olhando aqui no meu negocinho aqui, para não ficar olhando para trás toda hora. Esse Eclipse da Razão, eu acho um livro muito interessante, porque o Horkheimer, ele vai querer entender o que é a razão, né? Ele passa os primeiros capítulos pensando o que é a razão, e depois ele vai estruturar um pensamento que eu quero falar agora com vocês. Cadê? Aqui. Pronto. O Horkheimer, ele vai falar no começo que a razão ela vai surgir como uma necessidade de autopreservação. Ele volta lá, ele vai pegar vários pensadores e várias pensadoras para tentar esquematizar ou entender, saiu aqui, né, a razão. E aí, o Horkheimer, ele vai falar que a razão é um mecanismo de autopreservação humana. E a partir daí, ele vai dizer que existe uma razão individual e uma razão coletiva, né? E aí, ele vai andando no texto e tal, e ele vai dizer que a razão individual, ele vai chamar de razão subjetiva, né? E a razão coletiva, ele vai chamar de razão objetiva. E aí ele vai narrando que é natural que, às vezes, a razão objetiva, ela controle a razão subjetiva. Ele vai dizer que faz parte, né, da sociabilidade humana, quando a razão externa intervém, a razão coletiva, não existe razão externa, a razão coletiva ela vai intervir, né, na razão individual, o que o Walter Benjamin vai chamar de cultura isso, né? Ele, pode ir para frente, por favor. Ele vai dizer, né, nesse caminhar desse livro, que ele vai falar que a razão objetiva, ela tende a controlar, é importante a gente pensar isso, a razão objetiva, ela tende a controlar a razão objetiva, né? E quando isso acontece... Vou voltar aqui, vou ficar com vocês um pouquinho. Eu sou Pedro Bueno, aproveitando, desculpa, perdão. Não sabe. Pedro Bueno, sou professor estagiário de artes lá na Escola Gracinha. Faço artes cênicas na Universidade de São Paulo e estou com esse palhaço agora. É um início, uma experiência assim tal. Aí, trabalhando com o Denis lá, a gente conversou e vou fazer essa apresentação aqui com vocês.
primeira vez que está acontecendo algo nesse sentido. Então, Palmas. palmas para vocês que estão aqui, tipo, fazendo a diferença, né? Numa quinta-feira. Quinta-feira. Perdido no espaço. Poder ter uma aula aprendendo sobre esse assunto tão caro é muito importante. Valeu, meu querido. Então, o que acontece? O Horkheimer ele vai defender a ideia que, às vezes, a razão objetiva, ela sobrepõe a razão subjetiva. E esse processo ele vai chamar de... Quando isso acontece, ele vai dizer que a razão ela é subjetivada, né? Eu, quando leio subjetivada, eu gosto de pensar formalizada ou formatada, né? Ele, 2 vezes no texto, ele vai falar formalizada, mas pensar na razão formatada. Então, ele vai dizer que viver em coletivo, indiretamente ou diretamente, a razão do coletivo acaba influenciando a razão individual. E a razão individual acaba influenciando o coletivo, e esse processo vai criar uma razão muito parecida entre os membros do coletivo. E aí ele vai explicando isso e ele chega no iluminismo. Quando ele chega no iluminismo, ele vai começar a analisar de forma crítica os ideais iluministas. Ele vai começar a falar que a racionalidade iluminista nada mais é que uma imposição de cultura, né? Através da força, através de uma ideologia e através de guerras. Ele vai dizer que, muito parecido com algo que o Walter Benjamin fala, né? Que o Walter Benjamin ele fala que qualquer instrumento de cultura é um instrumento de barbárie, né? Por que o Walter Benjamin fala isso? Porque quando a racionalidade iluminista ela começa a se expandir, lembre-se, né, que estamos falando do colonialismo também, né? Essa razão chega aqui nas Américas, chega na África, chega na Ásia como uma forma de imperialismo, como uma forma de imperialismo cultural, segundo ele e o Benjamin. E essa racionalidade que visa o desenvolvimento, visa o progresso, segundo o Horkheimer, ameaça inibir o objetivo que supostamente essa racionalidade vai defender, que é a existência humana, né? Então, o Horkheimer, ele escreve, né, e ele vive entre 2 guerras mundiais, né? Que não existe guerras mundiais. Nunca existiu a guerra mundial, né? Por que a gente fala guerra mundial? É a nossa racionalidade objetivizada, né? Porque guerra mundial, a primeira guerra na Europa, de grande escala, envolveram 17 países. Aonde eu posso dizer que é uma guerra mundial com 17 países envolvidos? A segunda envolveram até um pouco mais, 60 e poucos países, mas no confronto 12, né? Como eu posso dizer que um mundo tão grande quanto o nosso estava em guerra? Não houve guerra mundial, né? A historiografia pensa na primeira grande guerra e a segunda grande guerra, né? Essa guerra mundial, né, é a racionalidade iluminista, né? Colocando o iluminismo, fazendo com que essa racionalidade não queria falar isso porque já era o final, mas que essa racionalidade ela acabe ofuscando a nossa visão. Então, ele vai dizer, passam para frente, por favor. Pode passar mais um. Ele vai dizer que o seguinte, que lembrando que ele viu entre as 2 grandes guerras europeias, né? Ele vai dizer que o avanço nos meios, né, técnicos de esclarecimento é acompanhado por um processo de desumanização. E aí ele vai falar que a primeira grande guerra e a segunda grande guerra foi um processo de desumanização. Infelizmente, ele não está pensando no nosso continente aqui. Ele não está pensando, né, em América, nem muito menos em África. Mas se a gente for pensar, um dos mecanismos que destruiu e dizimou a população indígena na América foi a ideia do civilizado e não civilizado. Foi essa ideia do avanço, né? Então, o Walter Benjamin também, mas o Horkheimer ele vai defender que o avanço tecnológico
tecnológico, nesse processo de desenvolvimento racional, vai gerar um processo de desumanização. E esse processo de desumanização vai criar o racional e o irracional. E essa é a base da violência estrutural para a escola de Frankfurt, né? É pensar que o que é racional e o que é irracional, né? Será que é racional você entrar em uma, pensando nos bandeirantes, né? O Anhanguera, né? Ele era conhecido como o Diabo Velho. Por que o Diabo Velho? Porque o Anhanguera, quando ele chegava nas tribos, ele fazia guerra, matava os homens, amarrava as mulheres. Ele não matava os homens, desculpa. Ele acorrentava os homens, amarrava os homens, abusava sexualmente das mulheres e ateava fogo nos homens. E aí ele jogava querosene nos homens e ateava fogo. Mas ele falava que aquilo era água, e que ele conseguia fazer água virar fogo. E aí essa fama dele foi espalhando, e aí ele ficou conhecido como o Diabo Velho, né? Aquele que consegue fazer fogo de água, né? E ele é o nosso herói, né? A gente vai até, tem rodovia, Anhanguera, tem faculdade, Anhanguera, tem um monte de coisa em Anhanguera, né? É o máximo de contradição. É a mesma coisa no Estado de Israel, tem a rodovia Adolf Hitler, né? Ter, né, uma escola chamada nazismo. É a maior contradição que nós temos, mas é a ideia da racionalidade. A ideia que, né, o Horkheimer ele vai defender que através da racionalidade você pode exterminar o irracional, né? E aí ele vai falar que a razão que outrora era algo de autopreservação se transforma numa ferramenta de destruição do outro, destruição do irracional, destruição daquele que não conhece minha cultura, né? Com toda essa coisa, ele cria um conceito chamado neobarbarismo, né? O neobarbarismo, ele vai pensar que há uma racionalidade na barbárie, né? Não existe selvageria na barbárie, existe uma racionalidade instrumentalizada por trás. Exemplo, e quando ele fala racionalidade da barbárie, ele não está se referindo aos bárbaros de Homero. Quando Homero escreve Ilíada, lá no século V a.C., não está se referindo quando Homero vai falar, olha, esse povo dessa região mais fria, que tem barbas e fala balbuciando, então é bárbaros, né? O Homero, quando ele pensa em bárbaros, ele, de certo modo, ele está só caracterizando um povo alheio à Grécia. A Grécia enquanto região, né? Nessa época. Não é esse bárbaro, né, que o Horkheimer está falando. Ele está falando a racionalidade da barbárie, a barbárie do Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele vai falar, né, esse progresso, o capital, essa organização vai levar a gente à barbárie, né? E aí até que cria jargões, né, socialismo barbárie, né, anarquia ou barbárie, enfim, criaram alguns slogans dentro dessa ideia do Walter Benjamin, né? Que o Walter Benjamin ele vai defender, nosso sistema é um sistema de barbárie, não existe capitalismo selvagem, não existe, porque o selvagem é aquele descontrolado, o capitalismo é muito racional, né? Extremamente racional e vai criando de forma racional a sua barbárie, né? E a sua barbárie, segundo Horkheimer, ele chama de neobarbarismo. Dentro disso, né, que eu acabei de falar, há essa expansão do sistema da racionalidade do capital que vai criar, pode passar mais um, aquilo que no final do livro ele vai chamar de eclipse da razão. Por que eclipse da razão? Porque há a nossa razão, que é algo de autopreservação, e de repente vem algo e fica na frente, né? Que é algo que não é nosso, é algo que é imposto por fora, né? Porque a razão, segundo o Horkheimer, é um instrumento de autopreservação individual e coletiva.
Mas quando ela está eclipsada, significa que existe algo na frente impedindo a autopreservação e gerando a destruição. Eu vou linkando algumas coisas. Alguma dúvida? Tá, eu vou falar de alguns autos. Pode ser. Nesse caso, tem diferença Pode ser, entre razão e racionalidade. A razão é o que existe para nos preservar. E a racionalidade É o ato através dessa razão. A razão é o que me preserva. O que eu faço para me preservar é a racionalidade. Se eu faço a razão, é algo que me destrói. O que eu faço para me destruir é racionalidade também. É um movimento através da razão. Isso é racionalidade. É igual pensar, né, de território e territorialidade. Território é uma região, territorialidade é o que acontece dentro daquela região. Sim? Vamos lá. Agora, vou trazer outro carequinha aqui, que a gente está careca de saber dele, né? É um dos autores mais citados do mundo. Pensar um pouquinho no Foucault. Biopolítica e biopoder. Pode ver. O Foucault, quando ele escreve, eu adoro essa imagem que está no Vigiar e Punir, né? Que é a ortopedia moral. Adoro, né? O Foucault ele vai dizer o seguinte, ele vai procurar entender essa nova categoria de soberania, né? Uma nova categoria de novo meio de exercer poder na sociedade. O Foucault ele vai tentar entender como a soberania, né, ela vai funcionar na nossa sociedade. Então, quando você lê principalmente, né, o Microfísica, o Foucault ele começa a tentar entender como o processo de soberania exerce poder na nossa sociedade. Mas quando ele vai pegar em soberania, ele vai pegar lá o Bastille, né? Lá do início do século, que o Bastille tem a ideia de soberania de Estado, que ele vai dizer que o Estado soberano é aquele que consegue ser legal e ilegal ao mesmo tempo. Aquele que consegue matar e prender ao mesmo tempo. Aquele que consegue matar e dizer que não pode matar. Aquele que consegue roubar e dizer não pode roubar. Né? Isso, pro Bastille, né, ele chama de soberania. Muito bom esse livro. E aí, pode ir para frente. Para estudar a soberania, muitas pessoas dizem que o Foucault estuda o poder. Né? Foucault não estuda poder. Ponto. Né? Isso é importante a gente entender. O Foucault não vai estudar o poder. Né? O Foucault... Por quê? Porque para o Foucault o poder não existe. Ficou muito claro lá no Microfísica, no Vigiar e Punir, nas aulas que ele dá lá no Collège de France. Ele fala que o poder não existe. Não existe poder. Né? Ele vai dizer que o poder ele se exerce. Ponto. Né? Ele vai dizer que não existe nada que gere poder para ninguém. Né? Não existe um mecanismo que vai gerar poder, existe o exercício do poder. Inclusive, eu trouxe uma citação dele, que ele vai dizer o seguinte, no Vigiar e Punir. O poder, eu acho, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está localizado aqui ou ali. Jamais está entre as mãos de alguns, jamais é apossado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona. O poder se exerce em rede. E nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de ser submetido a esse poder e também de exercê-lo. Jamais eles são alvos inertes ou consentidor do poder. São sempre intermediários. Eu lembro que na PUC a gente tem muita aula de Foucault, né? Tinha, né? E aí a minha professora sempre falava: Foucault não estuda poder, Foucault não estuda poder, ele estuda o exercício do poder, é muito diferente, né? E é isso, né? O poder, segundo Foucault, não existe nenhuma ferramenta. Por exemplo,
eu posso pensar né, na filosofia samurai, por exemplo. A espada, né, a espada, ela pode matar, mas também ela pode não matar também, né? A espada pode servir como esse mecanismo de defesa, né? O samurai, ele não vai desbanhar, né, sua espada para matar, apenas para defender, né? É uma lógica, por exemplo, a faca. Eu tenho uma faca, eu posso usar para cortar um pão, ou eu posso usar para matar, né? Ou seja, não há nenhum instrumento que ele só dá poder. Mas, a partir do momento que você coage alguém com uma faca, a faca é um instrumento de poder. Entende? Então, assim, porque você está exercendo o poder com essa arma. Então, quando o Foucault ele vai falar que o poder não existe e se exerce, é sobre isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ele vai começar a pensar nesse conjunto de relações, né, de mecanismos, que mais tarde eu vou explicar, que ele vai chamar de disciplina, né? Uma outra coisa também que as pessoas falam, né? Então, o que é a disciplina? A disciplina são mecanismos finos de ordenamentos sociais. O que isso significa? Pode ir? Que a disciplina, esses mecanismos finos de coerção social, ela tem... Volta mais um? Tá, eu vou parar aqui. Né? Esses mecanismos finos de coerção social são mecanismos que eles são atualizados, eles são reproduzidos e eles são frequentemente utilizados, mas sem que a gente perceba, né? Ou que a gente percebe muito pouco. Pode ir para frente, agora sim. E a disciplina tem um corpo como objeto e objetivo do exercício do poder. Vocês vão entender porque eu estou falando disso daqui a pouco, né? E uma coisa interessante também, né? Que para pensar, né, em disciplina, a disciplina são processos para tornar a sociedade apta para a reprodução do capital. Isso é muito marcante, principalmente no Vigiar e Punir, né? Porque no Vigiar e Punir ele vai dizer que o seguinte: esses mecanismos de disciplinas, esses mecanismos finos que eu vou mostrar daqui a pouco, são mecanismos para reprodução do capital. E ele vai falar o seguinte: esse novo tipo de poder, que não pode mais ser transcrito nos termos da soberania, é uma das grandes invenções da sociedade burguesa. Ele foi um instrumento fundamental para a constituição do capitalismo industrial e do tipo de sociedade que lhe é correspondente. Esse poder não soberano, alheio à forma da soberania, é o poder disciplinar, né? O poder disciplinar, quando ele age no corpo do indivíduo, ele vai... Pode ir para frente. Pode ir mais um. Ele vai criar, segundo Foucault, corpos politicamente dóceis e socialmente úteis, né? Politicamente dóceis e socialmente úteis para quê? Para a reprodução do capital. Mas quando ele vai analisar o capital no microfísica, ele vai dizer que, diferente de Marx, né, que ele é muito categórico no capital, o capital é toda uma simbologia, né, toda uma estrutura. Não é apenas o dinheiro no seu estado puro, é toda uma estrutura. Então, as disciplinas, né, esses mecanismos finos, que daqui a pouco eu vou mostrar quais são, tem o corpo como instrumento e a ideia é tornar os corpos politicamente dóceis e socialmente úteis. A citaçãozinha: esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sugestão constante de suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade e utilidade, são os que podemos chamar de disciplinas. Muitos processos disciplinares existem há muito tempo, nos conventos, nos exércitos, nas oficinas também. Mas as disciplinas se tornaram, no decorrer do século XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação, né? Pode ir para frente. Essas fórmulas gerais de dominação
vai criar aquilo que o Foucault vai conceituar de biopolítica. E essa biopolítica não tem mais o soberano, né, nem a soberania. Tem um Estado aparelhado, um Estado que não está mais aparelhado para manter, né, você ali no submisso. O Estado que está aparelhado para a reprodução das forças do capital. E para reproduzir a força do capital, né, a disciplina, né, ela precisa ser desenvolvida, inserida, absorvida, repetida, várias formas e de modo exaustivo. E esse poder disciplinar, que vai transformar esse Estado aparelhado para a reprodução do capital, ele vai se pautar em alguns pilares. O primeiro pilar é o espaço, que o Foucault vai chamar de espaço disciplinar, que aí ele vai colocar a escola, o quartel, o presídio e todos aqueles lugares que, de uma forma ou de outra, vai desempenhar um papel muito semelhante. A escola semelhante com a fábrica e a fábrica semelhante com o presídio. Ou seja, se o indivíduo não se dá bem na escola, né, ou ele vai para... Não se dá bem, não. O indivíduo está na escola. Os mesmos mecanismos disciplinares que tem na escola vai ter no presídio ou vai ter nas fábricas, né? O indivíduo aqui vai sair apto para ir ou para um lugar ou para o outro, ou estar num lugar e depois passar para o outro, vice-versa. Põe mais um para frente. Esse poder disciplinar de organização e controle dos corpos vai operar também sobre o tempo. Né, Eduardo Thompson, ele tem um livro chamado Costumes Comuns. Lá no capítulo 7, eu acho, 7 ou 8, ele vai começar a pensar no tempo do relógio. Que ele vai falar que o tempo, né, que é uma ideia muito parecida com esse poder do tempo disciplinar, segundo Thompson, ele vai falar que o tempo, né, o capital se apropria do tempo, né, que antes da Revolução Industrial, o tempo ele era natural. O tempo, ele até chama de, né, o tempo concreto. Você conseguia pegar o tempo. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que ele deu, que ele falava assim, olha, na época, antes desse tempo do relógio, quando havia marcar alguma coisa com alguém, a pessoa falava, olha, daqui a 2 luas a gente faz isso, daqui a 5 sóis, a gente faz isso. Num assar de pão eu faço isso, num assar de madeira eu faço isso. O tempo era medido de acordo com a relação. Segundo Thompson, com a Revolução Industrial, foram surgindo na Europa os grandes pilares do tempo. O que são os grandes pilares do tempo? Os relógios conhecidos, que a gente mais conhecido é o Big Bang, né? Que são aqueles relógios que aparecem em Londres, e esses relógios vão orquestrar a ida do trabalhador para a fábrica. Porque até então ninguém tinha relógio. Então a pessoa levantava e ia para a fábrica, mas uns levantavam 10 horas, outros levantavam 5, outros levantavam 4, né? E aí foi criando esse poder disciplinar a partir do tempo. Então, né, aquele Big Bang, né, o relógio, né, de Londres, segundo Thompson, é um poder disciplinar através do tempo, né? E aí, o último espaço, pode ir para frente, né, são os movimentos. E aí aquilo que a gente já sabe, né, sobre Foucault. Cadeira, um de frente para o outro, a disposição do seu corpo. Por que eu estou falando isso? Pode ir para frente. Porque aqui que eu quero chegar sobre Foucault, sobre os marcadores de exclusão, né? Ele vai dizer que a disciplina ela vai produzir o outro, né? E quem é o outro, né? Para o Foucault, o outro é aquele que não se adapta ao poder disciplinar. E se você não se adapta ao poder disciplinar, você é um anormal,
você é o perigoso, você é aquele que não sabe cumprir regras. E dessa maneira, você tem que ser colocado em algum lugar. Pode ser na cadeia, pode ser no hospício, pode ser, mas tem que ser longe da sociedade. Então, vai se criando uma política de Estado de apartheid. Uma política de Estado daquele que a biopolítica consegue controlar e aquele que a biopolítica não consegue controlar. E aquele que a biopolítica não consegue controlar, a biopolítica vai criar mecanismos de exclusão, né? E vai ser conhecido como outro. E aí, né? A sociedade disciplinar se transforma em não. Assim, né? O que acontece? Isso que o Foucault ele chama de uma sociedade disciplinar, uma sociedade controlada através da disciplina. Ele vai defender que, com o tempo, esses mecanismos de disciplinas, eles deixarão de ser tão coercivo, né, de ter tanta coesão, e a sociedade vai se transformar numa sociedade de controle, ou seja, uma sociedade que não precisa mais de ninguém vigiar, ela vai se reproduzir sozinha, que também é a sociedade do, né, panóptico, aquele tudo vê. E aí, aqui a gente vai chegar na máxima, né, que todo mundo fala sobre Foucault, que é essa frase, fazer viver e deixar morrer, né? O Estado ele vai se organizar através dessa lógica, fazer viver ou deixar morrer. Por exemplo, aqueles que a disciplina, aqueles que são corpos politicamente dóceis e úteis, né, e assim economicamente úteis, se transformam em corpos que o Estado vai fazer viver. Beleza? E aqueles que não estão aptos à disciplina, também conhecido como outro, o Estado vai deixar morrer. E vai deixar morrer aonde? Nos presídios, nos hospícios. O Estado vai afastar essas pessoas, né? E aí vai criar aquilo que o Foucault vai chamar, naquele Em Defesa da Sociedade, de racismo de Estado. Uma coisa interessante a pensar sobre Foucault, que ele faz toda a trajetória dele pensando em gênero, né? Pensando, de certo modo, em classe e também pensando na questão do Holocausto, né? Que no Vigiar e Punir ele vai deixar isso mais evidente. E aí faz todo sentido quando você pega a obra e fala, putz, mano, o cara rodou, ensinou, agora eu entendo. Por isso que ele fez toda a roda, porque em defesa da sociedade, ele vai começar a pensar sobre racismo de Estado. E aí, eu peguei uma citação aqui, nesse Em Defesa da Sociedade, que ele fala o seguinte: racismo de Estado. Um racismo de Estado, um racismo que uma sociedade vai exercer sobre ela mesma, sobre seus próprios elementos, sobre seus próprios produtos, um racismo interno, o da purificação permanente, que será uma das dimensões fundamentais da normatização social. O que ele está falando aqui é a mesma coisa que a Hannah Arendt fala daquele origem do totalitarismo, né? Quando ela vai pensar na questão dos judeus como corpus nus, né? Nus, igual disse, né, a Agamben, né, sem direitos, sem história, de simplesmente um objeto. Então, quando Foucault ele entra nessa vereda de racismo de Estado, ele vai dizer que... Pode passar um para frente? Pode voltar. Tá. Ele vai dizer que o que vai sustentar o Estado moderno é o racismo. Pode ser um racismo contra negros, pode ser um racismo contra judeus, pode ser um racismo contra asiáticos, pode ser um racismo contra quem for, mas o Estado moderno é baseado no racismo, porque tem que ter um outro, tem que ter aquele que a biopolítica não atinge. Isso assim como a sociedade colonial se baseava na escravidão, o Estado moderno se baseia no racismo. No racismo, que é o racismo a do Estado. atualização dessa mesma estrutura agora. Perfeito, é isso mesmo.
Vai para frente. E aí, para fechar a ideia e amarrar no que eu quero dizer, eu trouxe o Membe, Achille Membe. O Membe, ele foi aluno do Foucault. Ele fazia pesquisa como aluno do Foucault lá na França. O Membe, ele é camaronês. E o Membe, ele, segundo ele sempre se incomodava com esse conceito da biopolítica do Foucault. Porque ele, de Camarões, né, ele falava, isso está incompleto, isso não está completo, né, isso não responde à minha história. E o Membe, pode passar, ele vai criar um conceito chamado necropolítica. Alguém já ouviu dizer esse conceito? A necropolítica, né, é uma política administrativa de morte, ponto. Né? Porque o que acontece? Né? Vai para frente. O Membe, ele vai dizer que há uma política administrativa de morte, e essa política administrativa de morte é um ordenamento da morte para a reprodução do capital. Ele vai pensar numa coisa reversa ao Foucault. Assim como o Foucault, ele pensa numa política de ordenamento da vida, que é a biopolítica, para a reprodução do capital, o Membe vai falar, a morte também reproduz o capital. A morte também faz com que, né, o capital se movimente. E aí ele começa a estudar, né, ele é um dos especialistas maiores do mundo, né? Ele começa a falar sobre como o colonialismo ele aprofundou a necropolítica e como, né, esse capitalismo, o Membe ele vai chamar de necrocapitalismo, que é um capitalismo que vai se sustentar através da morte. E esse livro aqui, né, Capitalismo Gore, da Sayaka Valência, ela vai falar isso também. Tipo, ó, estamos num capitalismo que ele divide em dois. A parte norte é a parte norte do mundo, né? Os países conhecidos como desenvolvidos são países que haverá ordenamento da vida, mas na parte sul tem um outro capitalismo, um capitalismo de ordenamento de mortes, né? Não é à toa que o Brasil tem 50 mil mortos, né, de violência. Não é à toa que os países do sul têm um índice de violência muito alto, segundo esses autores, que é essa autora. E aí, o Membe ele vai defender a ideia que existem os protoproletários, né? Quem são os protoproletários? São pessoas consideradas não aptas para a reprodução do capital. Olha que louco, né? Ele vai pensar, olha, existem pessoas que o capital nem quer explorar, né? E se a gente olhar na rua, a gente vê um monte de pessoas que nenhuma empresa vai contratar, né? Nenhum lugar vai querer explorar a mão de obra dessa pessoa, né? Porque ela não é qualificada o suficiente, né? E é diferente do exército de reserva do Marx. É bem diferente, né? Porque o exército de reserva são aqueles aptos de prontidão para ser explorado pelo capital. O Membe não está falando disso. O Membe está falando que existem pessoas que o capital não quer. E o que fazer com essas pessoas que o capital não quer, né? Produzir o outro. Mais para frente. E aí ele completa o livro dele falando o seguinte: assim como a biopolítica é a política de fazer viver e deixar morrer, a necropolítica é a política de fazer morrer e deixar morrer. Então, ele vai defender a ideia que o seguinte, ele vai defender a ideia que, ok, existe a biopolítica, mas existe a necropolítica, que existe um Estado aparelhado pelas forças do capital para matar, mas ele não vai matar qualquer pessoa. Ele vai escolher o outro, né? A produção do outro. E na nossa sociedade, quem é o outro? Nossa sociedade aqui no Brasil? O negro, né? Então, o Membe ele vai falar o seguinte, né? A necropolítica é uma política que vai se basear na construção do outro, que já foi feita pela biopolítica, para que o capital se reproduza. E aí,
essa frase eu acho muito interessante dele, que ele fala que existem aparelhos disciplinadores para tornar os corpos matáveis. Por exemplo, a escola pública é um aparelho disciplinador para transformar pessoas em corpos matáveis, né? Os dados mostram isso, né? O meu doutorado eu falo sobre escola pública. E aí eu sigo essa linha. Pasmem, 50% dos estudantes na idade do ensino médio, na escola pública, estão fora da escola. Então, assim, 50% de estudantes, pessoas de 16 a 18 anos, está fora da escola. Então, nós temos uma juventude inteira fora da escola, metade de uma juventude fora da escola. Mas quem está fora da escola? São os brancos da escola pública? São os negros, né? Que dá um número de 84% de negros que estão fora da escola. Ou seja, esses aparelhos disciplinadores vai transformar pessoas em alvos, né? Pessoas em corpos matáveis. Uma coisa interessante, né, quando a gente começa a analisar a biopolítica e a necropolítica é a banalização da morte do outro. A cada 23 minutos um jovem negro é morto em São Paulo. Racismo! Seu Pedro, ninguém fala, né, que igual eu falei na última aula, os negros estão nessa topologia da crueldade, né, os corpos matáveis. Pode ir? Os negros estão expostos, evidente, a um estado de exceção, segundo Mendes. E isso assim está a todo momento, né? Vou até compartilhar algo. O que é o estado de exceção? A qualquer momento, você está numa situação que a qualquer momento você entra num estado que você perde o seu direito, né? Isso é estado de exceção. Quando nós negros, né, quando a gente está andando pela rua, eu fico em constante vigília. Quando eu estou no shopping, ou é mão para trás, ou é mão assim, né? Reparem nos negros andando no shopping, dentro de uma loja. Repara. Ou ele está assim, ou ele está assim. Jamais o negro está com a mão no bolso. E jamais o negro fica tocando muito nas coisas. Porque a gente sabe que a gente está em estado de exceção. A gente sabe que em qualquer momento segurança pode chegar na gente, nos empurrar, deitar a gente no chão e falar que a gente roubou. Igual aconteceu no Carrefour. O cara foi espancado, né? A gente sabe disso. A todo momento eu fico pensando, mano, tem que tomar cuidado. Exemplo, estava conversando com um grupo, né, na quarta, e aí esse grupo decidiu, um grupo de pessoas brancas, esse grupo decidiu ir na Marcha de Zumbi, dia 20 de novembro. Grupo de umas 40 pessoas brancas. Não, vamos para a Marcha de Zumbi, dia 20 de novembro, vamos apoiar os negros e tal. Aí uma pessoa levanta a mão e fala, eu posso confessar uma coisa? Eu falei, fala. Sabia que ela ia falar, eu já sabia. Eu falei, fala. Aí ela disse, eu me sinto tão desconfortável em lugar que só tem negro, porque eu não me sinto né, presente. Já aconteceu comigo de eu estar num lugar que só não era branca. Os negros ficavam me olhando estranho, uns ficavam me encarando e tal. Falei, tá aí. Ideal você ir para a Marcha de Zumbi, ideal você ser encarada, você ser mal vista, porque você vai sentir em 2 horas o que a gente sente a vida toda. É muito difícil estar no espaço branco, é muito difícil. Mulheres, é a mesma coisa, de uma mulher estar num espaço predominantemente masculino, é muito difícil, né? Ou seja, a violência, essas violências estruturais são violências que é tão pesada que às vezes a gente passa batido, né? Vocês não sabem o quanto é difícil, quanto foi difícil para o Pedro vir aqui, o quanto já foi difícil para mim estar nesse lugar, mas é isso. E aí eu falei para ela, você vai sentir por 2 horas o que a gente sente a vida inteira. Eu não me sinto seguro na sua escola, eu falei para ela.
Não estou seguro aqui. Não me sinto seguro no seu shopping, não me sinto seguro na sua rua, não me sinto seguro perto da sua casa. Eu não me sinto. E assim, e você vai ter essa experiência, né, antropológica quase, de andar entre os negros e ser mal vista, não encarada. Eu falei, vai e seja mal vista e sorria. É o que a gente é obrigado a fazer todos os dias. Ela ficou meio assim, mas é isso, porque a todo momento os corpos negros são expostos a um iminente estado de exceção. E é aquilo que eu falei na última aula, estamos na topologia das crueldades. Aí agora, eu vou pegar alguns vídeos aqui, que vai ilustrar um pouquinho... Ah, quer falar? Alguém quer falar? Eu quero. Diga. Eu fiquei pensando muito sobre como a democracia é criticada, né? A democracia fala que a democracia hoje não dá respostas para as situações que a gente vive hoje. Só que a democracia, ela pressupõe que todos participem. Não é igualdade, mas existe uma participação de todos os entes. Só que na sua exposição que a gente vê é que não existe um estímulo à participação e nem, acho que é sobrevivência. Na verdade, existe até o contrário, que o exercício do poder e o exercício do autoritarismo. Um Estado que organiza a sociedade e que leve todos para o mesmo sentido, sem haver divergência. Então, Perfeito. Como a democracia vai sobreviver? Como a democracia vai poder responder diante de todo o resto da organização social e de poder, de poder? Isso não é estimulado. Mas a democracia sempre foi excludente, né? Os irmãos Dracos, quando cria a democracia, exclui as mulheres, né? Sim. Os estrangeiros. Sim. Então a democracia nunca foi proposta para todos. Foi proposta para aqueles que são mais iguais que os outros. A Revolução Francesa já falava isso. Ou seja, a democracia nunca se pretendeu, né, colocar todos no mesmo barco. Eles colocam sim aqueles que eles consideram, né, por exemplo, a democracia dos irmãos, né, era uma democracia onde homem, rico e tinha que ter escravo e tinha que ser ateniense, ponto. Quem era? E acima dos 30 anos, média de vida era por volta de, né, uns 40. Então, era um homem de meia idade, idoso quase, né, rico, né? Ou seja, a democracia não atende, né? Quando lá no Ágora, onde eles iam fazer o exercício da democracia, você não via a diversidade. Talvez seja isso. Eu tenho algumas conversas com pessoas mais velhas, de periferia, e eles falam que a ditadura nunca existiu. Isso é muito profundo. Por que eles falam que a ditadura nunca existiu? Porque eles são negacionistas? Não, porque o sistema de exceção sempre houve. A rota sempre matou nós. Sempre. A rota sempre exterminou a gente, é o grupo de extermínio da polícia. Ou seja, sempre. E aí o Membe, algo que eu não falei, que você falou, eu lembrei, o Membe ele vai falar que uma sociedade capitalista ela vai funcionar através da biopolítica e da necropolítica. Biopolítica, por um lado, para os brancos trabalharem, para os brancos serem escravos do capital, corpos docilmente adestrado, capitalmente útil, socialmente útil, tem que funcionar em política. Mas para aqueles que o capital não abraça, é a necropolítica. E aí, para a gente... Pode dizer. Eu fiquei pensando aqui que ao mesmo tempo, né, que você fala dos corpos excluídos pelo capital, são normalmente os que fazem a base do trabalho e só se vê, né, a escravidão. A riqueza do Brasil foi pautada no escravo. Foram eles que fizeram tudo, né, os homens brancos se enriquecerem. E hoje, né, você vê os trabalhos que são minimizados, são descreditados de uma certa forma,
mas que são muito importantes para a base estrutural, mas que não são reconhecidos, talvez, justamente para fazer essa exclusão, né? Então, o trabalho de doméstica, enfim. Estou tentando pensar aqui que ao mesmo tempo é isso, né? Assim, tem as pessoas são excluídas, mas que elas são excluídas estando incluídas, né? Mais ou menos do que você fala no coisa da exclusão e inclusão, né? Sim. É isso mesmo. Perfeito. Mas você já parece um pouco do que ela falou. Eu poderia afirmar, então, que a necropolítica é, na verdade, uma decorrência da biopolítica, como forma de você pegar esse povo que é excluído, incluído, e oprimir, passar a rota, acima 10, do tipo, ou você fica quieto, ou você obedece, você vai lá e aceita trabalhar muito, ganhando pouco, pegando 2 horas de trânsito para ir, 2 horas para voltar, ou a outra opção é o extermínio. É, exatamente isso. Não é à toa que a expectativa de vida de uma pessoa negra é de 60 anos. Né? E a expectativa de vida de uma pessoa branca é de 80, homens, mulheres 83. Né? É muito, 20 anos. Eu vou viver 20 anos menos que vocês, gente. Isso é básico. Né? Por quê? É porque, né, a polícia vai me matar? Não necessariamente. Pode, mas não necessariamente. Né? É porque eu tenho uma vida distante do centro da cidade, eu tenho uma vida de falar eu enquanto assim, né, categoria social. Eu pego o ônibus, desde os 12 anos, a maioria dos meus amigos trabalham, e eu também, né? A gente é submetido a uma má alimentação, eu fui comer salada com 23 anos, que em casa não tinha, né? Nem sabia que era isso. Então, assim, essa é a necropolítica, é a negação do acesso. E essa conjuntura vai gerar morte, seja ela através da violência, ou seja ela através da falta de coisas básicas, o deixar morrer. Estou muito impactada com o que eu estou ouvindo e fico muito comovida, assim, porque a gente naturaliza algumas coisas, a convivência, né? Mas, tipo, se a gente trazer para o corpo, para o sentimento, o que você está falando, a gente altera completamente a forma como a gente vai se relacionar, porque quando a gente é diante de uma pessoa negra e a gente conseguir sustentar a consciência de que é uma pessoa, todo mundo viveu trauma, tá? Mas que é uma pessoa que ela está submetida, né, diariamente a traumas que a gente não é capaz de imaginar. Talvez se a gente ficasse um bom tempo lembrando da situação mais horrível, tipo, eu, mulher, andando à noite na rua, me sentindo muito ameaçada. Se a gente conseguisse ficar um tempão pensando e lembrando disso e perceber como é que isso atua no nosso corpo, talvez a gente comece a se aproximar e se relacionar de outra forma, porque eu fico assim, né? A gente fica assim, como é que a gente altera isso? Tipo, eu já fico assim, nossa, um lugar que vai pensar em, sei lá, uma empresa que vai pensar em convênio. Eu trabalhei em uma empresa que não tinha convênio, estava começando a montar a estrutura para ter convênio médico. Nossa, a prioridade é para as pessoas negras, é para as mulheres. Tipo, vamos começar a implantar, sei lá, um auxílio para cuidar da saúde mental. Começa com essas pessoas, por isso que a gente precisa, como você falou, né, discriminar positivamente, que sempre foi discriminado negativamente. Mas jamais isso vai deixar acontecer. O branco vai falar, eu também sou ser humano, eu também, todas as vidas importam. Porque eu não tenho um plano de saúde e o neguinho tem? Eu concordo com você, mas é assim que ocorre. E aí, pensando nisso, eu vou passar um vídeo aqui, onde é a luz? Aqui da frente? Aqui, né? Ah, só essa aqui. Não, deixa que eu coloco. Tem uma ordemzinha. É aqui que é aqui, né? Tem a outra. Tá, só deixar aqui para não ficar muito escuro. Eu vou passar a sequência de vídeo aqui e depois a gente conversa, tá bom? Vamos lá. Primeira, aqui. Obrigado. É estratégia. Vamos lá, é suspense. Vamos lá.
Ah, esses dois primeiros é durante a pandemia. Vocês pensaram em necropolítica e biopolítica. Envolveram em mais um episódio de violência policial. Um deles fizeram pessoas para imobilizá-la. Hoje eles foram afastados das funções. No vídeo, a mulher aparece no chão, rendida pelo policial militar. Com o pé direito, ele pressiona o pescoço dela. Repare que ele chega a tirar o outro pé do chão. A vítima é uma comerciante negra de 51 anos. Por causa da abordagem, ela teve uma fratura na perna e precisou passar por cirurgia. O caso aconteceu no final de maio, em Parelheiros, na zona sul da capital paulista. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais foram até o local após os vizinhos denunciarem que o bar estava aberto, descumprindo o decreto da quarentena. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que havia 4 clientes no bar e um deles tentou fugir e precisou ser contido. As imagens não mostram, mas os policiais disseram que durante a ação, a mulher, dona do bar, teria atingido os PMs com uma barra de ferro. Segundo o advogado da vítima, a versão dos policiais não condiz com os fatos. Tá, esse é o vídeo 1. E aí, cadê um segredinho aqui, que eu gostei desse segredinho. Eita. Vamos lá. Agora, Mas o que é mais estarrecedor, vídeo 2. Fim de semana foi marcado por eventos clandestinos em todo o país. Em São Paulo, jovens sem qualquer tipo de preocupação com a pandemia pagaram R$ 1.600 para entrar em uma festa e teve show sertanejo. A sertaneja Matheus e Cauã era a atração da festa. Na mesma semana, a reportagem. A balada acontecia na sede de um escritório de advocacia na região dos Jardins, em São Paulo. Para entrar, mulheres pagavam R$ 800 e homens até R$ 1.600. Mas uma denúncia anônima levou as equipes de fiscalização ao local. Sem máscara, a modelo e influenciadora digital Lisiane Gutierrez, que estava na festa, se exaltou com a abordagem dos agentes. Carros importados estavam espalhados pelo estacionamento e garrafas de bebidas caras ficaram jogadas pela área externa. Não sei. Mas é isso. Cadê? Vamos lá. Tem outro videozinho aqui. Essa é uma outra reportagem. Lembre que o Alexandre é do interior, tá? Ele é uma criança, ele é de menor. Pois é, papai, deixa eles fazerem o papel deles. Eles estão fazendo o papel deles. Deixa eles fazerem o papel deles. Agredir o Thiago. E isso não vai ficar assim. Abre o portão para a papá, vai entrar, que ela é uma criança, ela está sendo... A minha sobrinha está assustada, entendeu? Pela ação desses policiais que chegaram desse jeito aqui na porta da minha casa, fazendo tudo isso que eles estão fazendo. Olha, o Alexandre é lá do interior, lá do Cajari. A senhora está presa. Estou presa. Estou presa. Isso,
Quero descer mais subir aqui. O joalheiro Ivan Estorel é quem aparece no vídeo usando um vasto repertório de xingamentos e palavrões contra policiais militares que foram chamados pela mulher dele, que diz ter sido ofendida e ameaçada. Porque esse filho da... Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, O caso foi neste condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O cabo José Edson Ferreira conversou com o Brasil Gente. E agora, o último. Não pisa na minha calçada. Não pisa. E aí agora eu peço que apague a luz, né, por favor, que... cadê? Nossa, tá aberto aqui. Deixa eu ver se eu acho que é isso aqui, ó. É isso mesmo. Princípio. É isso aí. Só falar do capital, o capital chega. E para finalizar a minha exposição, eu quero mostrar esse caso aqui. Não sei se vocês chegaram a ver. Esse caso de... Opa, saiu depois. Não sei se vocês chegaram a ver esse caso da chacina de Costa Barros, onde 5 jovens foram fuzilados com 111 tiros. Aconteceu, né, em meados de 2015, onde 5 jovens foram, né, esse rapaz conseguiu, né, um emprego novo, e aí eles foram comemorar no shopping. Na ida, as câmeras de segurança mostram o carro normal, a viatura fecha e eles tomam 111 tiros. E a polícia falou que confundiu eles, né? O mais chocante é que tem tiro no teto. Significa que o policial subiu e atirou, né? Sem nenhum tiro de advertência, né? Nada, né? E aí, esse caso, ele é muito simbólico. Tem até um curta que fala sobre ele, que eu vou passar aqui só o teaser, né? Eu tô de luto, eu tô revoltada, eu tô com muita raiva. Eu acho que poderia ser qualquer um de nós. Eu fico emocionada de ver 5 jovens só que moram em comunidade, sabe quanto custa um garoto terminar o 2º grau. Abaixo o racismo, abaixo o genocídio, queremos os nossos filhos vivos! Eu não desejo para ninguém, e terá feito 16 anos. Nós somos esse povo, lutando aqui com todas as dificuldades, com todas as matanças. Esses 5 são nossos heróis, porque nós vamos continuar lutando. Nós perdemos os nossos filhos e nós temos que viver na luta para poder encontrar justiça. É isso. Acende a luz, por gentileza. E aí agora eu quero saber de vocês um pouco sobre os vídeos. Olha, esses 5 vídeos que foram passados, né? Já vocês têm a certeza que jamais isso vai acontecer com filhos de vocês. Jamais! Jamais! Minha mãe não tem tanta certeza, né? Meu pai, inclusive, foi morto, né? Enfim, né? Meus amigos não têm a mesma certeza.
Minha filha não tem a mesma certeza, né? Ou seja, isso vocês não vão sofrer, ainda bem. Mas assim, é sobre os 5 vídeos, né? Na mesma semana da pandemia, uma ação de um lado e uma ação do outro. Né? A mesma força, um olha para um cara e fala, não sobe na minha calçada, eu vou chutar sua cara. Imagina se aquele cara fosse um negro periférico num Capão Redondo. O que ia acontecer? As pessoas brancas podem jogar até granada na polícia. Vocês viram isso recentemente, né? Enquanto eu não posso portar um guarda-chuva. Sempre falo isso, não posso portar um guarda-chuva. É que existem coisas que não saem na mídia, mas várias pessoas já foram mortas confundindo guarda-chuva com arma, guarda-chuva com fuzil, né? Há 2 anos atrás, eu perdi um amigo meu que tomou 6 tiros da polícia. 6 tiros da polícia indo trabalhar, né? Que ninguém sabe o que aconteceu. Sabe que ele saiu para ir trabalhar e de repente recebi a ligação, né? O mano morreu. Como? Eu fui na viela e ele estava lá. Falaram que os policiais enquadraram ele, gritaram com ele, colocaram ele num bequinho e deram 6 tiros nele. Cara trabalhador, 2 filhas. Então assim, é isso, né? Essa história do guarda-chuva. Iluminação, fotografado, estavam na moto levando aquilo, foi metralhado. Mas essa história de guarda-chuva, acho que teve uma história recente no Rio também, acho. Teve? Sim, que foi mediatizada, né? Que acontece sempre, né? Então quero ouvir um pouco de vocês sobre os vídeos apenas. Depois a gente volta para pensar na estrutura. O que passou na cabeça de vocês? Falem, quero ouvir. Chocante, né? Tô ouvindo? Chocante, é gritante a diferença de abordagem do branco para o negro e é o tipo da coisa que eu não sei nem o que pensar sobre, sabe? Acho que assim, da gente saber que isso existe, saber que isso está assim, que... Enfim. Eu acho que para além da parte de sentimento, e assim, evidentemente que dentro do paralelo da aula, você vê que o branco tem direito a essa sociedade, essa biopolítica, e o negro tem direito à necropolítica. Pelo menos assim, sempre falta de estrutura, beleza, a vida já me acelerando, mas é sentimento de uma cultura policial de desigualdade. Que representa uma cultura de sociedade. Beleza, né? Eu lembro, né, a Marielle morreu e aí era uma terça. E aí falaram, a Marielle morreu. E aí todo mundo entrou em pânico, os celulares começaram a tocar. E aí a gente desesperado, a gente falou, vamos pra Paulista. E a gente foi, né, pra Paulista, porque aí eu fiquei sabendo, era 11h30, meia-noite. E aí a gente, no outro dia, organizou os movimentos sociais, a gente se organizou e a gente foi pra Paulista. E aí, era pequeno, né, o movimento era bem pequeno, porque a Marielle vai virar símbolo depois, né, de alguns dias da morte dela. E era um movimento pequeno, deveria ter umas 500 pessoas. E aí, né, nós como organizadores da passeata, a gente chega na polícia e aí a gente conversa, eu sou organizador, qualquer coisa fala comigo, me chamo Denis, blá blá blá, a gente vai utilizar esse corredor aqui, tudo bem? Você faz a segurança, fecha aqui, fecha ali, nosso direito de manifestar está assegurado e o direito de ir e vir também, tudo bem? Tudo bem, ok, fica suave. Beleza, a gente marchando aqui, várias pessoas, e aí de repente começaram a chegar mais pessoas. A gente, nossa, que legal, e aí a gente tomou um lado o lado direito inteiro da avenida, que era 2 faixas,
virou um lado, a gente ficou boa a manifestação. A gente cantando, dançando, gritando lá, e aí, até então, ok. E aí eu tava no meio, aí de repente eu saí, e eu fiquei assim. E aí, né, os policiais fizeram um sistema de vai e vem na Paulista, que gerou um mau trânsito. E aí eu assim, normal, de repente passa um carro, não sei qual carro que era, mas sei que era um carro de luxo, e aqui do meu lado, vários policiais. E eu assim, né, chorando, tudo, né, pensando no que aconteceu, o cara abaixa o vidro, começa a xingar o policial, seu isso, seu aquilo, estão tirando o direito de ninguém. Muito parecido com esse cara. Faltou falar, entra aqui pra te dar um tapa na cara. E o policial assim, e aí o burro aqui, eu olhei assim e falei, vixe, o policial tomando enquadro do boy. Quando eu fiz isso, o policial virou pra mim, mano, 4 policiais vieram. E ainda bem que eu tava com um monte de gente, aí já empurraram eles, me empurraram, corre. Aí os caras começaram a meter gás de pimenta. Eu falei, caramba, mano, olha como as coisas são. O cara gritava, xingou ele todo, xingou a mãe, xingou o filho, xingou todo mundo. Ele poderia pegar esse gás de pimenta e dentro do carro. Não, mas eu, idiota, nossa, a polícia tomou o enquadro do boy. E, nossa, os 4 estavam assim, virou e... Então é isso, né? Aquele eu não posso, mas você eu posso. Aquele é o corpo que eu tenho que preservar a vida, mas você eu posso lidar com a morte. Lidar a morte, né, no caso. Então, e não é ação policial, não é a corporação, não é a Secretaria de Segurança Pública, é a ideologia vigente, né? Então, quando eu trouxe o Horkheimer para pensar nesse eclipse da razão, somos nós, os espectadores. A gente assiste isso normalizando. Tipo, nossa, quantas vezes vocês viram um policial enquadrando alguém? Várias. Quantas vezes eram negros? Quase todas. Em algum momento você parou o seu carro, desceu e perguntou, sou policial, o que está acontecendo? Por que você está enquadrando esse jovem? Né? Aconteceu alguma coisa aqui? Né? Eu não posso fazer isso. Aí já é a aula da semana que vem, né? Como ser antirracista. Eu não posso fazer isso, eu sou negro. Se eu falar, seu policial, já era, eu vou junto, entende? Então, quantas vezes você... Tá, depois fala, diga. Eu ia falar que também uma coisa que me pega muito também é, ao ver os vídeos, são 2 vídeos, todos os vídeos são de reportagem. Também tem a narrativa que a mídia constrói nos casos, né? Então, quando é o caso com as mulheres negras, é uma coisa meio do crime, e eles mostram a violência explícito, parece que quase tem um certo, né, sei lá, falta de pudor de mostrar de fato as mulheres sendo violentadas. E enquanto branco é uma coisa até meio engraçada, assim, de ai, que louco, né? Que pessoa descompensada, assim, então, né, a coisa da narrativa também que a mídia constrói reforça tudo isso. Sadismo, né? Fala assim, teve um tiroteio, morreram 3 pessoas e 2 favelados. Nossa! Eu já ouvi isso, já te filmado, gravado. Dentro disso tudo, pode falar que existe racismo no universo? Não, porque aí é a última aula sobre a estrutura. Racismo é uma estrutura, né? É uma estrutura que não tem como, né, haver essa reversão. Porque uma coisa, é que eu sempre falo, tipo, é uma estrutura toda voltada para a exclusão e morte de um determinado grupo. A gente deu azar de ser gente, né? É isso o racismo. Então, as pessoas às vezes falam, racismo reverso, eu sofri racismo reverso. Aonde? Né? Aí tem as questões, né? Falar, porque, né, é a questão, nós judeus sofremos muito durante a história por causa disso, nós somos racializados durante a Segunda Guerra. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, judeu é branco, né? E a partir do momento que é branco, faz parte de uma estrutura branca.
Mesma coisa os asiáticos, né? Sofreu, passou discriminações, nos Estados Unidos até hoje passa, mas quando chega aqui em 1904, 1905, né, a última onda de imigração, e assim, né, a primeira japonesa, mas a última grande onda, chega aqui como brancos, recebem bairros, né, ó, esse bairro que era de negro agora é de vocês. E assim, toda uma estrutura é voltada para atender esse público, né? Assim, né, o Bom Retiro é um bairro dado para judeus, né? A Liberdade é um bairro dado para asiáticos. Então, assim, me deram um bairro lá longe, sem saneamento básico, sem água, sem luz, sem endereço, né? Então, assim, não tem como a gente pensar em racismo reverso. Não tem como, né, falar, eu também sofro. Mas por que você sofre? Todo mundo fala que eu sou um mão de vaca. Tá, mas a polícia já te parou, já te matou, já matou o seu, você já deixou de conseguir um emprego, pegando, né, as pessoas do que você considera racializado. Essas pessoas, quais são os níveis, né? Qual é o nível social dessas pessoas? É outra coisa, eu sofro porque todo mundo me acha inteligente, todo mundo acha que eu sou bom de matemática, todo mundo acha que... Não, quem me dera. Todo mundo me acha burro, todo mundo acha que eu sou bandido, todo mundo acha que eu vou roubar, né? E a polícia me mata por causa disso. Já perdi muita vaga de emprego, não é porque eu sabia matemática, é porque eu sou negro, né? Ou seja, no Brasil... há esse binarismo, não sou eu que estou dizendo isso, são todos os grandes pensadores e pensadoras do racismo brasileiro. No Brasil, há um binarismo. É claro, é o que eu sempre falo, pode falar, mas a gente aqui, a nossa ancestralidade, meu avô chegou aqui e sofreu muito, trabalhou, foi explorado, mas é o que eu sempre falo, chegou aqui como ser humano. Meu bisavô nem humano era acorrentado, era esquartejado, né? A minha bisavó muito provavelmente sofreu violência e abuso, com certeza sexual, né? E se a senhora não gostava dela, arrancava o bico dos seios com tesoura, né? O clítoris com faca. Era isso que acontecia. Os meus. Falar que o senhor se interessava por uma mulher, né, escravizada, e a esposa dele mandar alguém quebrar os dentes. Normal, com alicate ou com martelo. Meu bisavô, minha bisavó era assim, né? Então, como comparar, entende? Então, isso é a nossa sociedade, né? A gente foi baseada e desenvolvida em cima disso. Então, quando a gente fala que o racismo é estrutural, é disso que a gente está falando. É de todo esse arsenal, né, de violência, todo esse arsenal que foi construído para criar duas sociedades. Uma sociedade voltada para os brancos, uma sociedade voltada para os negros. Uma sociedade que foi favorecida pelo processo de escravização, uma sociedade que foi destruída praticamente pelo processo de escravização. Eu queria falar que esses vídeos passaram aí, nem vez é surpresa para mim. Todo mundo sabe o que acontece. Porque existe essa... Isso lá que o Horkheimer fala, né? Existe essa... Eclipse da esse razão. eclipse da razão. Exatamente. Não vê isso como anormal, porque essa razão está eclipsada. Mas se fosse uma senhora daqui desse bairro, até eu ia protestar. Como ousa fazer isso com uma senhora? Né? Até eu ia. Né? Eu falei já, né? Do Mandela, da armadilha do racismo. Né? Isso até eu ia. Porque o corpo branco, a gente não tá... É insuportável ver o corpo branco em sofrimento. Porém, é natural ver o corpo negro. Sabe o que é? Eu queria falar que tem também os completamente invisibilizados, né? Completamente mesmo, tipo, indígenas. Eu ando acompanhando, eu estou parte de acompanhar, porque é um sofrimento, o que está acontecendo nas aldeias, né?
por causa da mineração, né? Então são também pobres, desesperados, que são brutalizados, empurrados para trabalhar em condições subhumanas e que chegam lá e também se tornam violentos com aquelas populações. E assim, os casos que tem de lacerante, de estupro de mulheres, de jogar bebê no rio, é uma coisa assim dilacerante, também está acontecendo todo dia. E como o genocídio do povo preto, da juventude preta, a gente não dá conta nem disso virar notícia. Porque a gente vê assim os perfis dos coletivos indígenas, mas se você começa a seguir, né, é uma experiência que eu recomendo, seguir perfis de coletivos negros, de coletivos indígenas, e ver isso com frequência, né, para a gente quebrar algumas normalizações e se dar conta desse estado de barbárie que está o tempo todo funcionando no país, a gente só não se dá conta, né? Você falou da coisa da gente, a lição de casa, da gente se racializar. Eu comecei a seguir, já faz uns 2 anos, a Bárbara Carini, que é uma intelectual da Universidade Federal da Bahia, o perfil dela é uma intelectual diferentona, e todo dia ouvindo, foi muito bom para mim ouvir todo dia, assim, outras pessoas que eu sigo, porque eu comecei a entrar na farmácia e abrir a mochila para pegar alguma coisa e eu sozinha pensar, nossa, eu estou abrindo a mochila porque eu sou branca. Se eu fosse uma mulher preta, eu estaria preocupada. Eu comecei a ir me dando conta de ficar ouvindo todo dia as pessoas negras falando da sua experiência. Ela é uma professora doutora, pesquisadora, linda, maravilhosa. Minha amiga. E ela foi comprar uma fralda para a filha na farmácia e aí o segurança ali achando que ela ia roubar, né? Então, quando eu ouvi isso, eu já estava admirando ela muito, e aí ela contou isso e eu fiquei, nossa, eu estou aprendendo tanto com ela, eu estou conhecendo os livros dela, eu estou aprendendo todo dia com ela, como ela tem uma oratória assim, incrível, como ela é didática, como ela é potente, e aí ela contou isso e eu fiquei, como é que pode essa pessoa passar por isso? E eu lembro que eu comecei a entrar nos lugares e, nossa, então esse exercício da gente se racializar, se a gente não tem ligação afetiva, né, não tem na nossa história essas convivências, a gente precisa buscar alguma forma, porque isso aqui causa um grande impacto, mas a gente vai sair daqui e a gente vai continuar reproduzindo e sendo soterrado por reproduções do colonialismo, do racismo. É impactante aqui, abre um portal, e fico pensando hoje, como é que a gente continua em contato com isso todo dia? Desafio. Na verdade, eu ia dar um exemplo, porque tem uns amigos que eles moram em Zurique, né, negros, e a família toda de Gana. E aí a gente, né, fora, a gente estava até no Canadá, conversando, e aí eu lembro disso em 2014. E eu nunca vou esquecer que a gente comentou do Brasil, que eles deveriam conhecer o Brasil. Aí todos eles, não. E assim, aí teve um falou assim, não, o Brasil é um lugar que a gente vai jamais. E assim, em 2014, né, eles falam, não, é o país mais racista do mundo. E aí tinha um outro amigo negro e homossexual. Ele falou, eu ainda pior ainda, porque eu sou negro e homossexual, eu tô fora. O país que mais mata. E assim, então assim, a fama, né, é o real, né? É o real. É o que a gente não consegue ver. O Brasil é muito. Eu tenho um amigo que ele morava no Mississippi. Nasceu e criado no Mississippi. E ele falou, Mississippi é o estado mais racista dos Estados Unidos. Ele falou, mano, lá não chega nem perto daqui. Aqui é muito violento, aqui eu sou violentado todo dia. Aqui é horrível morar aqui, como vocês conseguem? Eu falei, filho, Mississippi em chamas, é Capão em chamas também. Desculpa, passa pra frente, por favor. Então, só pra gente finalizar a ideia, né, desse conceito do racismo e pensar em possibilidades, né, que há possibilidades, né? O racismo ele se transforma em estrutural, e no nosso encontro a gente viu, né? Eu não queria falar isso, vai pra frente. O que eu fiz, quando eu fiz, eu pensei que eu vou fazer uma revisão.
Mas não, pode ir. Vai todos? Tudo isso que não é, todos. Então, mas tudo isso que nós vimos na aula de hoje, né, e em todos esses encontros, faz parte de uma estrutura. Faz parte de uma estrutura que ela vai se desenvolver assim. É assim. Né? O mundo é assim. Né? E a partir disso, o que nós, pessoas simples, pessoas comuns, como a gente pode organizar uma sociedade melhor? Né? Vamos lá para frente. Põe para frente, por favor. Põe mais um. Mais um. Mais um. Na nossa próxima aula, né, esse vai ser o tema. Mutante racista e possibilidades de coexistência. Eu vou falar uma coisa para vocês, que isso fique guardado. Vocês vão criar filhos racistas. Ponto. Mas por que vocês vão criar filhos racistas? Filhos e filhas racistas? Porque vocês são racistas? Também, né? Que eu sou racista? Simples. O racismo ele vai se configurar também, entre muitas coisas, na supremacia de uma cultura sobre a outra. Quando eu falo que vocês vão criar filhos racistas, eu estou falando da coisa mais simples, dessas banalidades. Exemplo, qual SESC você leva seu filho? Você leva no SESC Pompeia ou no SESC Itaquera? Pompeia. Ah, é mais perto. Será que é só porque é mais perto? Né? Você vai levar seu filho em um ambiente que só tem pessoas brancas. Né? Oi? Quando você vai no shopping, qual shopping você vai? Shopping que tem um mínimo de pessoas negras ou no shopping JK? Que minha última experiência no shopping JK, falei que eu não queria. Falei que eu não quero passar por racismo. Ela, vamos! Aí no final eu olhei pra ela e falei, mas valeu a pena, né? Quando você está com uma pessoa branca, você sente diferença no tratamento? Não, eu sinto que a coisa é assim, né? Potencializada. Por exemplo, se eu sair com você, aí a gente vai colar num bar, o garçom vai falar só com você. Se eu sair com você, trocar ideia, a polícia pode enquadrar a gente e falar assim, por favor, fique aqui. O que você tem na carteira? Então é pior. É pior. Mas, por exemplo, no shopping, você e a sua esposa, no estacionamento. Negro. Sim, mas aí se tivesse você com um branco no estacionamento, se vocês dois sozinhos, eles teriam te enquadrado? Para a segurança do branco, talvez sim. Ou ia seguir de longe, né? Qual shopping você vai levar seus filhos? No shopping que tem pessoas negras ou no shopping que tem pessoas brancas, né? Qual filme você vai assistir no final de semana? Filme de só pessoas brancas ou filme de pessoas negras também? Qual peça de teatro você vai levar seu filho, sua filha? Então assim, depois não reclama, né? Ou depois você fala, mas eu sou racista, me perdoe. É que eu sou... Não. Por causa dessas atitudes, né? Não é que você sai xingando negro, negro, filha da mãe. Não é isso. É que tem uma estrutura de... desculpa. Né? Tem uma estrutura, essa estrutura, que vai fazer com que você crie uma sociedade assim. É um contrato racial do Charles Mills, né? Onde você... E aí seu filho vai crescer com isso. Vai crescer pensando, a sociedade se organiza assim. Vai crescer com medo de pessoas negras. No TikTok, eu não tenho muito acesso, mas né, me mostraram aquela coisa de um rapaz cego, fingindo ser cego, encostar no ombro. Isso é terrível e é isso mesmo, né? Esse experimento social, busquem na internet, é isso, né? Vai assim, né? Uma pessoa branca fingindo ser cega e aí segura, né, no ombro de alguém branco. Aí, né, esse alguém branco se assusta, aí vê que é branco, tudo bem, começa a conversar. E aí essa experiência é feita com uma pessoa negra, né? A pessoa negra finge que é cega, quando encosta no branco, o branco faz assim, e quando vê que é negro, ele sai correndo. E reclama, sai xingando. Ou seja, não é que são pessoas diferentes, né?
volto a dizer, naquela cena, aquele policial que deu um tapa, um murro na mulher negra no chão, se ele estivesse na festa, ele não ia voar na atriz lá e dar um soco nela. Não ia, né? Porque ele não é permitido fazer aquilo. Né? Aquele policial que pisa no pescoço de uma idosa, ele, se estivesse naquele lugar que o cara falava, sobe na minha calçada, eu vou pisar na sua cara. O policial não ia pisar na dele, né? É capaz dele deitar assim para o rapaz pisar. Então, é isso, não é pessoa, é estrutura. Então, assim, mas a estrutura é feita de pessoas. Enquanto a gente não mudar o nosso modus operandi, né, aquilo que o Bourdieu chama de hábitos, enquanto a gente não mudar isso, não vai. Tá? Só um ponto, Denis. Eu fiquei pensando aqui, né, tudo que você trouxe lá do poder, né, ele não é, né, ele está ao poder. E eu acho que, assim, pensando, né, que é tão profundo que uma das formas mais estruturais de mudar é pensando no poder, né? E que a gente falou até na aula passada, né? Começa, por exemplo, quando você pensa em eleições, né? Que é isso. Então, se eu quero mudar a estrutura, eu tenho que colocar pessoas ali, né? Negros, mulheres, LGBTs, enfim, que vão começar a fazer essa estrutura de poder ser transformada, né? Sim, e fazer o dinheiro circular entre os negros. Por exemplo, a mulher que vai lá em casa me ajudar a gente na limpeza da casa, ela vai em 15 dias. Ela fala, você me paga muito! Não, eu falo, eu te pago justo. Porque você fica o dia inteiro, eu vou te pagar R$300. Ela fala, não, mas todo mundo paga 150. Não, tudo bem, todo mundo paga isso, eu não acho justo que todo mundo te paga. Então, assim, eu reconhecendo que não é justo você ficar 10 horas na minha casa para eu te pagar 200, 150 reais, eu te pago 300 porque é o que eu posso. Eu queria pagar 500, mas infelizmente eu não posso. Mas aqui, ó, 300 reais. E assim, são essas atitudes, né? Exemplo, eu sempre falo, fui comprar um carro uma vez e aí entrei na concessionária, né? Eu e minha esposa, a gente sempre tem esse pensamento muito claro ou muito escuro de entrar num lugar e perguntar: tem mulher negra aqui? Quero comprar um carro, mas com uma mulher negra. Aí a recepcionista negra falou: mulher negra sou eu. Não tem. Aí eu, tá, um negro? Um homem? Não tem. Tá, uma mulher? Tem a fulana ali no fundo. Mas ela não é boa não, tem esse cara que vende um monte de carro. Não, eu quero ir lá falar com aquela mulher. Então assim, a gente consegue também, né? Organizar e reorganizar nosso pensamento. Porque assim, a gente tem que fazer essas atitudes, que são atitudes que eu considero, né, paliativas, mas que vai ajudar muito a vida dessa pessoa que provavelmente tem um filho ou uma filha que sonha em estudar. E isso pode facilitar a vida dele, e que pode. E aí a gente cria uma sociedade, porque vir do sistema é muito difícil. Você disse isso, eu disse aqui de uma amiga juíza minha, é o sistema, né, que vai organizando dessa maneira. Uma pessoa me perguntou se eu vi o seu antecedente criminal. E se você de fato, eu olhei o seu lápis, se você de fato é isso aí. Falei, e aí? Não, né? Pensei, não olhei não. Tipo, eu falei, mas o que você falou, né, lá pra essa pessoa? Ela, nada. E parabéns, antirracista, né? Parabéns, né? Será que ela não ficou com dúvidas? Tenho certeza que ela ficou com dúvidas de olhar ou não olhar, né, o meu antecedente criminal. Ou seja, ouçam o meu lápis para ver se eu estou matriculado na universidade XYZ. Entende? Então, assim, são coisas que vocês consideram tão normais que não é normal.
né? Pensem quantas vezes vocês não já foram racistas. Pensem. Seja alguém pedindo, você levantar o vidro, ficar com medo, né? Seja na sua empresa, seja no seu ciclo de amizades, né? Não sei. Então, assim... E conhecer organizações em que se sabe de pessoas brancas que cometeram assédio, casos de corrupção, e a pessoa vai sendo realocada ali dentro da organização, o povo vai dando jeito, ela não sai de jeito nenhum. Will Smith. O Oscar, né? Will Smith, 10 anos de gancho, sendo que a gente tem um monte de casos de diretor de assédio, assim, comprovado, com áudio, e tá lá concorrendo ao Oscar. Então, assim, e as pessoas que foram oprimidas, que sofreram os assédios, os crimes, elas que acabam saindo da organização. E quem cometeu o assédio vai ficando. Exemplo, uma vez, só para encerrar, até contei aqui, eu fui para Campinas, me ligaram na hora, Denis, você precisa vir aqui, o bicho tá pegando, querem matar o aluno X. O único aluno negro da escola, né, lá em Campinas, que é uma escola que eu dava assessoria, para ele dar esse semestre. E aí, o que acontece? Eu fui lá, desesperado. Eu falei, o que aconteceu, fulano? E era parecido filme de Estados Unidos. Os pais na porta, sai, neguinho! A gente vai matar você! Aí eu entrei e falei, mano, tô num filme. Beleza, entrei e falei, mano, o que aconteceu? Aí tava lá, estuprador, menino de 15 anos. Eu falei, mano, o que aconteceu? Aí ele falou, eu ficava com uma menina branca, e ela não quis mais ficar comigo e tal. E aí a gente conversando à noite e tal, eu mandei uma foto, mandei um nudes pra ela, né, perguntando, e aí, você não tá com saudade? Não. E aconteceu tudo isso, professor. Aí eu falei, nossa, assédio, concordo, é assédio, né, foi palhaçada que você fez. E comecei a conversar com ele. E circulando no ambiente, os meninos que me conhecem fala pra mim, professor, eu faço isso direto, professor, os meninos brancos, direto. Todas as meninas têm o meu negócio aí, todos os celulares têm, né? Mas ele não pôde fazer isso com a ex-namorada dele, né? Porque eu falei, mano, você é negro. Aí ele falou, mas todo mundo faz, professor, mas você é negro. E aí, de repente, chega a polícia pra prender o menino. E aí a confusão é dada, né? Ainda bem que eu tenho minha carteirinha de direitos humanos e tal. Eu tava, calma, né? Vamos conversar. E foi um rebu. Então, assim, são essas atitudes que a gente tem que começar a perceber. Será que se eu fosse negro, será que se fosse branco, né? E minha atitude, né? Qual shopping eu vou levar meu filho? Qual peça de teatro eu vou levar meu filho? Qual Sesc eu vou levar meu filho? É isso. Né, os filhos de vocês ainda estão nessa fase de conhecer e entender o mundo. Então a gente precisa apresentar um mundo cheio de possibilidades. Não adianta apresentar o multiverso da Marvel. Isso, né, é um mundo de possibilidades, um mundo de, olha, filho, o mundo é amplo. Olha, filho, a pessoa é pobre. A pessoa é pobre por causa disso. Nossa, filho, viu? Nossa, você tem isso, a pessoa não tem. Mas por que será? Né, fazer esse investimento para que seu filho e sua filha seja crítica no futuro e que não reproduza essas situações que a gente reproduz sempre. Beleza? É isso, 9 horas. Obrigado, gente. Próxima aula é isso, não faltem. Alguma pergunta? Fiquei em dúvida se eu dava essa aula aqui. Não sei. Mas que bom que eu dei, né? Que bom. Porque é pesada. Mas eu achei que foi mais forte. Você é importante. Já que merecemos, né? Precisamos você. Acho que foi muito importante. Obrigado. Eu tenho uma pergunta que talvez até fuja um pouco do escopo, mas assim, com essa ideia de protoproletariado, correto? Exato. Com essa evolução tecnológica,
a mecanização, a inteligência artificial, não bate um medo, não? Assim, existe alguém falando disso? Do capitalismo não se interessar mais por pessoas, evidentemente, primeiro os negros, mulheres, gays. Existe essa preocupação? Existe quem fala sobre isso? Existem várias pessoas que estudam isso, né? Esse racismo da inteligência artificial. Acho que o ano passado 20 inteligências artificiais tiveram que ser resetadas porque se transformaram em racistas. Né? Loucura isso, né? Você tem que resetar a máquina que é alimentada pelo ser humano que estava reproduzindo. Inclusive, acho que o de Itaú, aqui no Brasil, Itaú, não sei se era o Itaú, mas virou racista, né? Porque você vai alimentando lá. Mas é que é um tema também, isso não está indo tão longe. Os algoritmos, quando você vai para os criadores de algoritmos, né, são sempre, primordialmente, homens brancos. Então, tem um viés já nos algoritmos, e tudo, né, baseado em algoritmo. Então, isso... Só falar algo pensando mais na coisa estrutural, né? Tudo indica que, né, não vai ter espaço para todo mundo aqui na Terra, né? Seja por condições climáticas, seja por, né, condições da Terra, tudo indica que, né, o planeta Terra vai passar por uma transformação e que, né, a ONU falava que isso ia acontecer há 40 anos, daqui a 30 anos, mas tudo indica que não, vai antecipar isso, né? No entanto, não estamos mais no período de, né, aquecimento global, segundo a ONU. Estamos no período que a gente só ia chegar em 2040, que a ONU considera de né, ebulição global. Então, não está mais no aquecimento, já está na ebulição, que a ONU considerava que ia chegar em 40, a gente chegou em 23, né? Então, assim, vai chegar um momento que vai ser separado a sociedade. Esses filmes de ficção aí, ó, não é mentira, né? E aí, quem tiver acesso à inteligência artificial vai fazer parte de um núcleo restrito e todo o restante vai ser o próprio proletário. Talvez até vocês. Porque aí a sociedade vai, de fato, se distanciar. E aqueles filmes de duas... É real, tudo indica que vai ser real. A gente precisa ver o desdobramento desse conflito de Israel, porque a geopolítica acredita que pode ser o princípio de uma terceira grande guerra, né? Porque os dados, né, estão sendo jogados, os países estão se posicionando. Hoje a Síria já declara guerra aos Estados Unidos, os Estados Unidos se aproximam. Então, assim, o tabuleiro está sendo jogado. Se houver uma terceira grande guerra, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser, né, uma guerra nuclear, óbvio. Vai ser uma guerra focada na China, focada na Ásia, porque, né, o objetivo é destruir o território asiático, porque a China está chegando perto dos Estados Unidos, foi assim na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, e agora, teoricamente, na Terceira, porque eu falo isso porque é isso, né? O palco nunca é na América do Norte, é sempre onde, por exemplo, na Segunda Grande Guerra, foi na Europa, que estava com maior poderio econômico. Agora está a China ali, então é interessante para, né, o capital do Ocidente haver um conflito de grande dimensão ali para desorganizar a Ásia, que está tão organizada. Os tigres asiáticos nunca foram tão fortes, né? Aí agora a Rússia, que se aproxima dos tigres asiáticos, a Liga Árabe se aproxima da Ásia, os Estados Unidos falam, opa, vamos lá, né? Vamos organizar de novo isso. Por que eu falo isso? Que, tanto pela guerra, que pode desencadear daqui a alguns anos, ou alguns meses, né? Essa terceira grande guerra, tanto pela, né, a condição climática, vai ter um rompimento. Esse rompimento vai ser racial. Mendes fala isso também. Então essa sua pergunta é super assim, tipo, vai haver essa divisão, mas a régua vai ser maior. Talvez vocês se transformem em proletários também. Classe média,
classe média alta, corta, classe A. Tem louco isso. Você falou uma raça flutuante. Flutuante. Cara. Isso, da gente ser transformado em sociedade, eu vejo que isso já acontece. Assim, esse bairro de Perdizes virou um grande canteiro de obras. E se quem se informa um pouquinho e começa a observar a forma de agir das incorporadoras, né, também, é violentíssimo o processo de. Gente, eu nem sei se tem alguém que trabalha nessa área, eu sinto muito. Mas se trabalhar, não tem controle nenhum sobre o processo. Todo do meio de produção. Não estaria aqui, provavelmente, aqui no grão. Também estaria em escola privada, mas não no grão. E assim, a forma de assediar as pessoas para comprar os imóveis e a forma como constrói e como eles... Está todo mundo observando, né? O bairro é só barulho de obra e é coisa despencando. O grão de chão foi diretamente atingido, porque fica pó, fica barulho, fica tudo, as crianças não podem ficar aqui, quer dizer... E aí uma associação de moradores do bairro se organizou, e tem arquitetos, urbanistas, e não consegue barrar o processo. É o plano diretor que está na mão dos Se a gente construtores. parar para ler as coisas que a gente compra no mercado, que tem aqui dentro, a gente já está, né? A gente só, por conta dos privilégios que estão disponíveis para a gente fica seduzido achando que está tudo bem, aí você está mal, faz uma terapia, mas assim, mesmo que a gente já está bem. Na aula que vem, antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre Freud, o mal-estar na sociedade. É isso. Atinge todo mundo. E aí a gente entra nesse espiral de autossobrevivência. A gente acaba não percebendo o outro. E a gente entra num estado de dissociação para lidar com as coisas. Se aproximar. Eu estou tremendo, chorar. Sim, tá bom. Porque eu lembrei de experiências que só de eu presenciar colegas ali, né, tomando a batida policial, foi muito violento. Tipo, uma vez eu saí, morava no Campo Limpo, e saí com colegas, vamos sair pra lá de tipo, eu não sou o alvo, mas só de estar no carro e ver como os policiais pararam no carro, foi um troço assim assustador. E tipo, uma vez eu senti esse impacto porque eu estava dentro do carro. E você nem é o alvo. Eu não sou o alvo. E só de lembrar eu fico. E aí eu lembro de. Eu não tinha letramento racial, não tinha nada, mas assim, eu comecei a ver como os policiais paravam os jovens, que como eu só que eram negros, né? Aí eu olhava e eu não tinha letramento racial, mas eu comecei a fazer uma coisa assim, porque eu sentia aquilo, achava aquilo horrível, o que eu posso fazer? Eu começava a andar devagar e olhar para os policiais com medo, mas tipo, eu sentia que se eu falasse, se eu estivesse perto e falasse, eu tô aqui, talvez alguma coisa pudesse mudar. De uma maneira muito intuitiva, eu sentia que eu estar ali olhando poderia fazer uma diferença. Que hoje você fala claramente, gente, vocês já pararam e viram uma audição policial e falaram, oi, tá tudo bem? Porque faz diferença. E só de presenciar essas coisas foi muito violento, porque a gente, só de presenciar a violência, o nosso sistema nervoso é afetado, só que a gente dissocia. Quando a gente está tranquilo vendo isso, a gente não está tranquilo, a gente só está dissociado. E assim, uma coisa que veremos na próxima aula é que letramento racial todo mundo aqui tem, e sempre tem. Né? A mesma coisa, só para facilitar. Só para facilitar. Minha esposa é sexóloga e tal, e aí ela defende isso. Ela defende que, assim, né, educação sexual todo mundo tem. A menina, desde pequena, fecha as pernas, senta direito, não usa essa roupa. Isso já é uma educação em sexualidade, né? O menino você é pegador, você é isso. Isso é uma educação em sexualidade. Então, letramento racial, você sempre tiver, né? Mas consciência da forma que o letramento racial é feito, aí sim vocês estão tendo, né, de um tempo, né, agora, né? De tempo, né? E o mais louco, esse letramento racial para a burguesia surge depois da morte do George Floyd, né? Falaremos na próxima aula, né? Mas é isso. Então, é isso. Letramento racial, todo mundo sempre teve. Assim como, né, educação e sexualidade, todo mundo sempre teve. É isso, gente. Obrigado. Beijo. Tchau.